Tudo bem, pessoal? Pessoal da minha OAB Online, aquelas pessoas que nós já nos conhecemos, bom dia, para quem a gente não conhece também, né? Por princípio de igualdade, por princípio de reciprocidade. Breno Inácio, satisfação, pai. Sexta-feira em Valadares, nós três. Ô Breno, nós vamos conversar hoje sobre tutelas provisórias. Meu nome é Hélio, tá? Hélio Simini. A gente fica nervoso. É a primeira vez que eu faço esse negócio de live, embora já tenha sido professor por algum tempo, estou professor por algum tempo. Então, peço perdão à inexperiência, mas a segunda vez costuma, em quase tudo, ser melhor, né? Teremos uma segunda vez. Sobre tutela provisória, no momento que eu lhes chamei, fiz a chamada para essa aula, para essa conversa, vamos assim dizer, a pergunta que eu fiz é: qual o recurso cabível para impugnar concessão, revogação ou não concessão de uma tutela provisória? Lembrando que no capítulo destinado à tutela provisória no CPC, que são técnicas sumárias de tutela, a provisoriedade é uma técnica, a tutela é aquilo que se pretende da jurisdição na declaração do direito material. A pergunta que se faz é, enfim, qual o recurso cabível em se tratando de tutelas provisórias? Isso tem sido questão recorrente nas provas de OAB, pontualmente. Depende. Não porque tudo no direito depende. Não por conta daquela resposta rasa, não, depende. A jurisprudência diverge. Não é isso. A gente não pode... O professor Rosângelo falava sempre com a gente não pode soltar palavras vãs, despidas de fundamentação. É próprio do direito a necessidade de fundamentação. Não é etiqueta na blusa que tá coçando pra cacete, puta merda. Mas, vamos lá. Se a tutela provisória for concedida, seja ela de urgência, seja ela de evidência, a título de decisão interlocutória, lá do 203, parágrafo 2º, decisão interlocutória é aquela que não é sentença, que decide ou não decide mérito, mas não põe fim ao processo. Se ela for concedida a título de decisão interlocutória, conforme o artigo 1015, vai caber agravo de instrumento, inciso 1º do seu código. Mas não caia nessa, não fica nessa tigela das pessoas comuns. Fernanda, tudo bem, Fernanda? Saudade, manda um abraço para a Nívia, tá? João Paulo, muito obrigado. Ô, João, segunda-feira lá, hein? Está escrito no artigo 1015 que caberá agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versarem sobre... Ô, Fran, da próxima vez eu abro o portão, viu? Aí está lá, inciso 1º, tutelas provisórias. Mas não é só agravo de instrumento que cabe da concessão, da revogação e da não concessão de tutela provisória. Por quê? Se essa tutela provisória for concedida, for confirmada ou for revogada no capítulo da sentença, o Hélio, pode isso? Pode. No momento de proferir a sentença, o juiz pode conceder a tutela provisória para fins de efeitos recursais, porque a tutela provisória conserva seu efeito enquanto durar o processo. Não é isso? Agora, se ela for concedida no capítulo da sentença, ela será impugnada por apelação. Agora, e se ela for concedida, revogada ou não concedida, em sede recursal pelo relator ou nos autos de competência originária de tribunal em que se julga de modo colegiado, não será cabível nem o agravo de instrumento e não será cabível nem apelação. Ela será impugnada por via de agravo interno. Porque não sei se vocês se lembram, o 932, inciso 2º do Código de Processo,
fala com a gente que incumbe ao relator, são os poderes monocráticos da decisão do relator, decidir ou conceder ou não conceder ou revogar a tutela provisória. E da decisão do relator conforme 1021, me perdoe, cabe agravo interno. Então, em resumo, não podemos cair naquela visão simplista de que de tutela provisória cabe agravo instrumento, porque pode caber também. Na forma de 932, inciso 2º, combinado com 1021, agravo interno. Pode caber também apelação quando a tutela provisória for concedida, revogada ou não concedida no capítulo de sentença. Está lá no 1013, parágrafo 5º do seu Código de Processo Civil. Beleza? Pessoal, vou só consertar aqui porque esse celular tá vindo, a gente está improvisando quase de tudo aqui hoje. Aê, menino. Diego, um abraço. Passar bem. Eu só não fui no escritório por causa do estacionamento, eu não tenho aplicativo ainda para pagar e o município de Patinga nos impôs uma ilegal tarifa de regulamentação, do qual, por convicção inclusive, eu estou evitando essa questão do estacionamento. Eu acho que muita gente devia fazer a mesma coisa. Vamos lá. O que é tutela provisória? O que você acha? Como diz um humorista, vamos dialogar. Se você lembra da sua Constituição? Você lembra do artigo 5º? O que está no parágrafo 1º da sua Constituição? Eu não lembro tanto artigo assim não, mas você já reparou que lá no AB, a simples transcrição do artigo, ela não pontua, mas se você colocar o artigo, você vai tomar alguns décimos? Trazer para si alguns décimos? Werneck, passar bem. Então é muito melhor você ganhar alguns décimos do que perder alguns décimos. Porque daqui a pouco você chega e fala assim, eu podia muito bem, a banca foi injusta. Não foi injusta não, porque você que não soube o artigo. Inciso 78, parágrafo 1º, Diego, eu vou clicar um negócio aqui, transmitir ao vivo. Lá no inciso 78 do artigo 5º, o último inciso da Constituição Federal do artigo 5º, está lá. O processo terá sua... Eu passei aqui só para te dar um beijo. Fiquei te esperando aqui, meu irmão. Diego, separa para mim um lanche aí que eu estou chegando à tarde. Você já viu, né? Galera, vocês estão com um dos melhores, se não o melhor professor de processo civil do leste de Minas Gerais, viu? Elinho, obrigado pela live, vou ficar aqui te acompanhando. Diego, um abraço. Inveja desses seus cabelos. Com Deus, meu irmão. Pessoal, aí vamos lá. Deixa eu remover o professor Diego aqui. Está lá falando que o processo terá sua razoável duração. E isso é uma norma de aplicabilidade imediata. Quando a gente fala que norma de aplicabilidade imediata, os professores de direito constitucional vão lembrar, não é que ela pula do papel de uma hora para outra, para dentro do mundo dos fatos, não. É que o judiciário, as partes, no sistema de cooperação processual, devem perseguir em um primeiro momento no sentido de dar cumprimento. Agora, vai na rua. Qual que é o principal problema do processo? Se você perguntar para 10 pessoas, vão falar, é porque o processo demora. Ainda mais para a gente, advogado. Mas as tutelas provisórias são técnicas de sumarização das decisões judiciais. A tutela provisória, ela não se divide em duas. Ela é provisória. O nome que se dá é tutela provisória. Declaração do direito material de um modo sumário. Ela se divide na urgência, aliás, ela se fundamenta na urgência e na evidência. Posso dizer que eu tenho dois tipos de tutela provisória? Melhor seria se você falasse a tutela provisória, ela se fundamenta na urgência e na evidência, pois é assim que está no artigo 294 caput do seu Código de Processo Civil. Mas a tutela provisória de urgência, ela comporta, sim, subdivisões. A tutela provisória de urgência, ela será concedida em caráter cautelar ou em caráter antecedente.
Antecedente não, antecipado. A tutela provisória de urgência será concedida em caráter, e ela toma um atributo: antecipada ou cautelar. Será cautelar? É óbvio, todo mundo sabe, mas o óbvio tem que ser dito às vezes, não é? Será em caráter antecipado quando eu quiser uma sumarização do processo em relação ao bem material, ao bem da vida pretendido. Será em caráter cautelar quando aquilo que eu pedi provisoriamente dizer respeito mais ao resultado útil do processo. A título de exemplo, provas, busca e apreensão de documentos, produção de provas, né? Já tivemos alguns casos nesse sentido aqui no escritório, busca e apreensão de cédulas de votação de associações de bairro, para assegurar um eventual pedido de anulação de eleição e sucessivamente. Agora, ainda no parágrafo único do 294, nós começamos no caput. A tutela provisória se fundamenta na urgência ou na evidência. A tutela provisória de urgência será concedida em caráter antecipado ou cautelar. São chamadas satisfativas ou instrumentais processuais. Antecipado e satisfativo. Agora, essa tutela de urgência, em caráter antecipado ou em caráter cautelar, ela será concedida no tempo de forma antecedente e no tempo de forma incidental, conforme o Código. Se, em razão da urgência, eu não tiver, a título de exemplo, todos os documentos para manejar uma petição inicial completa na forma que exige o 319, eu posso fazer um pedido de tutela de urgência antecipado ou cautelar em caráter antecedente. Basta, conforme o próprio Código de Forma e Excelência, eu vou formular o pedido principal para daqui a alguns dias, 15 ou mais, ou 30, no caso cautelar, antecedente cautelar. Pessoal, qualquer dúvida, vocês vão ficando à vontade aí, tá? Mas, aí, vem uma questão interessante também, dentro desse antecedente e incidental. A doutrina coloca que o antecedente é antes, claro, antes de fazer o pedido principal. Não vou falar a ação principal, vou fazer o pedido principal. Ela fala em incidental no curso do processo, depois da ação principal. Agora, tem aquele momento cumulativo, que é o que mais acontece. E é o que pode ocorrer lá na sua prova de OAB. Charlin, um abraço. Deu certo, viu? Tô creu nesse troço, Charles. O Cássio me ajudou, pelo que já vai os agradecimentos, tá? Olha, e a tutela cumulativa? Tutela de urgência em caráter cumulativo. Ela não é nem antecedente nem incidental. Não é antecedente porque não é antes. Não é incidental porque não veio no curso, mas veio no momento da petição inicial. Então preste atenção no momento de redigir a sua peça, porque você pode colocar lá tutela provisória de urgência em caráter cumulativo, que é aquele que vem junto com a petição inicial em um tópico. Tá beleza? Agora, Hélio, fala para nós sobre estabilização da tutela provisória de urgência não recorrida. Cuidado, não é coisa julgada. Tá bom? O último parágrafo, salvo engano, o último parágrafo do 304 fala pra gente que a tutela provisória de urgência estabilizada, ela não faz coisa julgada. Mas os efeitos dela permanecem no tempo até que ela seja reconsiderada ou afastada por meio de ação própria. Mas como que estabiliza uma tutela? Olha, cuidado. A tutela provisória concedida e não recorrida pela parte, seja por agravo de instrumento, seja por agravo interno, seja por apelação, ela se estabiliza.
Estabilizar não significa fazer coisa julgada, porque ainda existe a esfera recursal, que é meio de impugnação das decisões judiciais, mas os efeitos delas permanecem. Mas existe, presta muita atenção, porque existe um recurso de dezembro de 2018, recurso 1.760.966, cujo relator foi o ministro Belize, do STJ, claro que é o STJ, porque é o STJ que recebeu a competência constitucional de interpretar a lei infraconstitucional, que fala assim, não apenas cuidado com esse recurso, isso é de agora, isso é para aquelas pessoas curiosas, porque se você for comum, o que é uma pessoa comum? Pessoa comum é aquela que pega o código e dá uma lida nele mais ou menos, tira uma foto, coloca uma hashtag assim com ele, Sabadinho com CPC. Mentira, não é Sabadinho com CPC, não. Você não está estudando Sabadinho com CPC, não. Vamos sair da faixa do comum. E esse recurso 1.760.966 de 2018, do ministro Belize, vai falar: a contestação também é meio hábil de desestabilizar a tutela provisória. A resposta do réu, no sentido de contestar a tutela de urgência concedida em caráter antecedente, seja antecipada ou seja cautelar, ou até mesmo a tutela em caráter incidental, se a pessoa se antecipar e contestar, é desnecessário, pois, manejo de recurso, seja ele de agravo instrumento, seja ele de apelação, ou seja ele de agravo interno, por força de precedente judicial vinculante nesse recurso especial. Ok? Agora, velho, qual prazo eu tenho para manejar a ação que vai desestabilizar a tutela provisória? Ou melhor, que vai retirar os efeitos da tutela provisória estabilizada. O prazo é de 2 anos. Agora, o prazo é de 2 anos a contar de quando? A contar da decisão? A ação para desconstituir a estabilização da tutela provisória no prazo de 2 anos. A contar de quando? Porque geralmente a gente faz umas tabelinhas, né? Aquela tabelinha ridícula, prazos processuais. Mas eu queria ver a gente lembrar daquela coluna que devia vir do lado, a contar de. Esse prazo conta-se da data da decisão que extinguiu o processo. Caso a parte não tenha recorrido ou não tenha contestado. Tá beleza? Mas, e se eu fizer tutela de urgência antecipada ou cautelar requerida em caráter antecedente ou incidental? Esse pedido, como que funciona o contraditório em relação a esse pedido? Você já pensa isso? Pensa um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dar uma limpada aqui na testa, porque tem muita testa gordurosa achando que é mente brilhante, que é o meu caso. A gente tem muito mais a aprender do que ensinar. Eu não sei com que bobeira a gente fica chamando, sabe tudo, e que não sei o quê, que, nossa senhora, gente, eu estudei a noite toda para estar falando aqui uns 15 minutos para vocês. Ô, Eude, um abraço. Deixa eu ver esse Madison aqui. Não, Madison, achei que era um amigo nosso, mas não é não. Mas podemos ser também. Artigo 9 e 10 do nosso Código de Processo Civil. Se você entrar na aula de processo civil, se você abrir uma doutrina de Código de Processo Civil, você vai perceber que existe um contraditório efetivo, um contraditório substancial, um contraditório material, o princípio da vedação da surpresa, o princípio da não surpresa. Ora,
Está lá no artigo 9 que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Mas como é que fica, então, aquela necessidade de tutelar o direito com a técnica de sumarização? Porque se a pessoa for citada, o direito material pretendido ou o resultado útil do processo se dilapida. Você já pensou, vamos anular a eleição do bairro Novo Cruzeiro? Por quê? Tem 100 associados e tem 102 votos nas urnas. Significa, então, que houve fraude. Vamos buscar as urnas. Estou te citando que para o dia tal eu vou comparecer na sua casa e vou buscar as urnas. O dó que vai ter a urna ou as cédulas. Então, o código, mesmo com a necessidade salutar do contraditório efetivo, do contraditório material e a vedação da surpresa para as partes, ele fala assim para a gente: embora não se vá conceder decisão alguma sem antes dar à outra parte o direito de ser ouvida, ele coloca ressalvas. 3 ressalvas. 3 ressalvas. É aquilo que nós chamamos tutelas provisórias concedidas inaudita altera a parte, ou sem oitiva, ou sem a citação da outra parte. Como se a citação também fosse o suprassumo do direito, né? Como se eu não pudesse proferir, inclusive, sentença de mérito sem citação, conforme 332 do Código. Né? Da improcedência liminar do pedido. Aí o pessoal fala, não, fere o contraditório. Fere o quê, cacete? Desculpa. Fere o quê? O autor ganhou. Aliás, o autor perdeu, o réu ganhou. Não tem ferida contraditória, não. Mas eu posso conceder tutela provisória sem oitiva da outra parte quando, nos casos de tutela de urgência. 2, do que nos interessa, nos casos da tutela de evidência. Uai, Hélio, então pode haver decisão liminar em tutela de evidência? Pode. Sem oitiva da outra parte? Pode. Quando? Nas hipóteses do inciso 2 e nas hipóteses do inciso 3. Se, no caso da tutela de evidência, você sabe a diferença de tutela de evidência com tutela de urgência? A tutela de urgência se fundamenta. Será concedida quando houver risco de dano, probabilidade do direito, perigo da demora e irreversibilidade. Aliás, irreversibilidade da medida. Reversibilidade da medida. Ainda que haja esses requisitos: perigo da demora, probabilidade do direito, reversibilidade da medida, existe a possibilidade do juiz exigir aquilo que se chama de contracautela, que é a exigência de uma caução para fazer frente aos prejuízos e os danos processuais, caso aquele que se beneficiou da tutela provisória venha a perder ao final ou ela venha a ser revogada. Porque ela é provisória, não é? Ela pode ser concedida, pode ser revogada, pode ser negada ou modificada a qualquer tempo no processo. E os seus efeitos permanecem enquanto não revogado, enquanto durar o processo, inclusive durante o período de suspensão do processo. Põe uma coisa na sua cabeça. A tutela provisória conserva sua eficácia, inclusive durante o período de suspensão do processo. Porque se você for reparar, lá no 314 ele já fala isso. Durante o período de suspensão do processo, não, é quase uma poesia, né? Não se praticará nenhum ato processual, salvo aqueles reputados urgentes, mas desde que eles não sejam feitos pelo juiz impedido ou suspeito. Então, embora eu tenha que ouvir a outra parte, embora o juiz esteja vedado à surpresa, será concedido liminarmente na audita altera partes nos casos de tutela de urgência, que se fundamenta no perigo da demora, na fumaça ou probabilidade do direito e na reversibilidade. Ela pode ser concedida liminarmente nas 2 hipóteses de tutela de evidência,
São 4, mas em 2. Eu estou falando agora para quem está chegando. Le procurate generale. Vamos tirar aquele projeto do papel, viu? Podemos fazer uma simbiose aí. A região metropolitana do Vale do Aço, né? Olha, inaudita altera partes. Tutela de evidência é possível? É. É possível concessão de tutela provisória de evidência inaudita altera parte? É possível. Porque o único do artigo 311 fala com você. Hélio, mas você sabe o código todo. Não sei o código todo, não. Eu sei isso aqui que eu estou falando agora. Vamos pensar aqui no agora. Está escrito assim no parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Mas isso já está lá no artigo 9, inciso 2º. Tutela de evidência, se fundamentada, no inciso 2 e no inciso 3. O inciso 2 fala: será concedida a tutela de evidência, do 311, quando a petição inicial estiver, os fatos narrados na petição inicial estiver comprovado via documento e estiver fundada em tese de recurso de repercussão geral, aliás, recurso repetitivo e súmula vinculante. Então, se você tem uma petição inicial, vamos imaginar, essa aqui é a petição inicial. Você comprovou com documentos a evidência e a sua tese está fundamentada em recurso repetitivo e súmula vinculante, é óbvio que o juiz pode conceder liminar. Não de ofício, né? Quando a gente vai conceder liminar, não é de ofício. Até mesmo porque são raríssimas as hipóteses no Código que o juiz pode conceder tutela provisória de ofício. Uma delas é o arresto de bens quando não é encontrado o devedor. A segunda hipótese em que ele pode conceder liminar na tutela de evidência é do 3. Eu não entendo ainda esse artigo. O inciso 3º. Pedido de tutela de evidência fundamentado em pedido rei persecutório fundado em contrato de depósito. Mas é uma expressão legal para ver. Ação rei persecutória fundamentada em contrato de depósito, o juiz pode decidir tutela de evidência em caráter liminar. Perfeito? Depois disso, nós temos lá a decisão que autoriza o pagamento em ação monitória. Então, nós temos uma simples conclusão. Pode ocorrer liminar inaudita altera parte ou tutela provisória, em se tratando das hipóteses de tutela de urgência, em se tratando de tutela de evidência, no inciso 2 e no inciso 3. Quais são os outros dois, Hélio? Por que os outros dois não podem, o juiz não pode decidir liminarmente? Não pode porque não cabe. Porque está lá, a tutela de evidência, que independe de risco do direito, de perigo da demora. A gente tem que tomar cuidado nas palavras. Está lá no 311, a tutela de evidência será concedida independentemente do risco da demora, do perigo de direito, do prejuízo. Quando, aí tem 4 incisos, ficar provado abuso de direito ou manifesto interesse protelatório. Ora, se o réu abusa do direito ou manifesta interesse protelatório, é porque ele já está participando do processo, então não tem o caráter liminar. E por fim, se o autor conseguir comprovar por documento e o réu não conseguir comprovar o contrário, aí fica evidente. Então não há possibilidade de liminar, porque não há necessidade de liminar, porque o réu já estará dentro da relação processual. Agora, Hélio, quando eu fizer tutela de urgência, e agora eu já estou passando para o final. Se eu fizer um pedido de tutela provisório, de urgência, em caráter antecedente, antes, eu preciso de recolher custa. Antecedente recolhe custas. Tutela incidental
não é necessário o recolhimento de custa, porque ela é incidental, né? Você já recolheu, está sob o pago da justiça gratuita. O processo principal, o pedido principal já existe. Agora, se eu fizer pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, eu tenho que formular ou aditar a petição inicial e formular o pedido principal em qual prazo? 15 dias. Antecipada, antecedente, pedido principal, 15 dias. Ou outro prazo maior fixado pelo juiz. Pega, Sociano. Pega aquele lado esquerdo, ou esquerdo mesmo, né? Esquerdo, responsável pela memória. Faz uma tabela nele. Prazo para formular pedido principal na tutela antecipada antecedente. 15 dias. Mas é engessadinho esse prazo? Não. Ou outro prazo maior fixado pelo juiz. Agora, e na tutela de natureza de urgência, cautelar, em caráter antecedente? O prazo não será mais de 15, será de 30, e engessado. Ah, mas e se a pessoa não fizer, o processo se extingue sem resolução do mérito e cessa a eficácia da tutela concedida. Perfeito? Tutela em caráter antecedente requerida e não realizado o pedido principal, no caso de 15 ou mais, ou de 30 no caso das cautelares, extingue o processo sem resolução do mérito, conforme está lá no próprio Código e também lá no 485 do CPC. Agora, Hélio, e se o juiz indeferir a tutela cautelar? O indeferimento da tutela cautelar influi no julgamento do processo? Não. Não influi, não. Lá no 310, para quem está chegando agora, presta atenção, tutela cautelar tem a ver com questões processuais, não é? Para assegurar o resultado útil do processo, não é? Se o juiz indeferir uma tutela de urgência em caráter cautelar, não influi no julgamento do processo principal, não. Não tem nada a ver, não. Já não posso dizer da tutela antecipada, né? Que é em relação ao próprio direito. Só em um caso que o indeferimento da tutela cautelar vai influir no julgamento do pedido principal, que é do direito material. Quando o juiz indeferir a cautelar, porque reconheceu de ofício, porque ele pode a prescrição ou a decadência. Se no momento de um pedido de tutela provisória, de urgência, de caráter cautelar, o juiz olhar para a petição e falar, é a síndrome do boi, né? Está prescrito, posso fazer de ofício? Pode. Aí é óbvio que transitou em julgado, fez coisa julgada. Aliás, é decisão de mérito, né? E extingue o processo com mérito, ocasião em que se transitar em julgado, fará coisa julgada material, e é óbvio que, embora de natureza cautelar, haverá sim de influir no julgamento do pedido principal. Pessoal, eu posso, na tutela provisória, alterar a causa de pedir? Posso. Posso sim. Tá? A causa de pedir na tutela cautelar antecedente, eu posso pedir, aditar o pedido principal, por ocasião da formulação do pedido principal. Olha, em regra, é mais ou menos isso. Eu vou passar agora em 2 minutos, prometo, 10h34. Em 2 minutos, nós temos a tríplice recorribilidade das tutelas provisórias, a depender da situação processual em que ela foi deferida. Eu tenho 2 fundamentos das tutelas provisórias, que é na urgência ou na evidência. A urgência se fundamenta, se justifica no perigo da demora, na probabilidade do direito e na reversibilidade. A evidência também é uma possibilidade de tutela provisória,
é um dos fundamentos da tutela provisória, ela não se fundamenta na urgência, nem na probabilidade do direito, nem na reversibilidade da medida, mas no abuso de direito, no manifesto interesse protelatório, se a petição estiver instruída com documento estiver fundada em recurso repetitivo e súmula vinculante, pedido rei persecutório fundado em contrato de depósito e petição inicial instruída com documento a que a parte ré não tiver oposto prova suficiente. Nas hipóteses do inciso 2 e nas hipóteses do inciso 3, pode ocorrer decisão liminar sem oitiva da outra parte. E em todas as hipóteses da tutela de urgência. Tá bom? Se alguém tivesse aí alguma pergunta, alguma consideração, qualquer que seja, não garanto resposta, né? Geralmente lá na faculdade, a gente pergunta para os meninos, e aí, como é que foi a prova? E as questões? Você gostou das questões? Eu gostei, eu só não gostei das respostas, né? Mas pode fazer alguma pergunta também. Tá? Você não pode esquecer desse recurso especial 1.760.966, tá bom? Do ministro Belize, do STJ. Tá? É óbvio que é recurso especial do STJ, embora a fungibilidade recursal. As tutelas provisórias são fungíveis. Tá lá no 305, parágrafo único. Tá vendo? Direito é foda, uma coisa vai puxando para outra. Se o indivíduo entrar com tutela em caráter cautelar, confundir com antecipado, o juiz pode entender que é outro e conceder a tutela específica, tutela pretendida, tá? Mas esse recurso especial vai falar que não é só a interposição de recurso que tem o caráter de desestabilizar a tutela provisória, tá? A contestação também é instrumento hábil a impedir a estabilização da tutela provisória. Perfeito? Pessoal, mais alguma coisa? Blá, 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 blá. Deixa eu ver por aqui. E tal, prestação de caução contra cautela, já falei. Procedimento da tutela antecipada antecedente. Eu tenho que agradecer a vocês. Tá? Muito obrigado pela paciência. É a primeira vez aqui numa live. Eu não sei por que coloca esses nomes em inglês. Podia colocar uns videozinhos, né? Vamos gravar um videozinho, mas não tem que ter live. Pra gente que não sabe nada de inglês, não fica morto, né? Eu confesso, eu fui lá no Google hoje. O que é live? Viver. Uai, mas o que tem a ver com vídeo? Né? Só o Vicente Espírito, morto não grava vídeo. Breno, um abraço. Ismael, Simoninha. Aqui, gente, a Simoninha. Pessoal, muito obrigado, tá? Pessoal da minha UAB, professor Rosângela, Diego, Charlin, Cássio, Eude. Muito obrigado, um abraço forte para vocês. É isso aí. Passar bem.